Olá, boa noite. O nosso tema foi Ekman-Lobster, ou mais conhecida como osteogênese imperfeita. Somos discentes da FAM da UNEF do curso de Fisioterapia. Nosso grupo é composto por Águida Souza, Giovana Almeida, Gleica Firmo, Mirla Alves, Nathalie Sodré, Nadiele Paixão, Riane Maia, Sheila Araújo. Somos do semestre 4º, 5º, 7º e 8º. Também pode ser conhecida como ossos de vidro ou ossos de cristal. Nessa imagem, podemos ver um osso normal e um osso de uma pessoa que possui osteogênese. A osteogênese imperfeita ela é uma doença hereditária e rara. É quando ocorrem distúrbios no tecido conjuntivo e anormalidades na produção de colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 1, ele é correspondente a 90% do colágeno do nosso corpo e ele está presente principalmente na nossa pele. Esse colágeno, ele é formado por duas cadeias, a cadeia alfa-1 e a cadeia alfa-2, e ele é sintetizado nos genes dos cromossomos 7 e 17, respectivamente. Então, se ocorrer algum defeito nesses genes, logo a sua biossíntese também será defeituosa e a criança irá possuir a doença. Mesmo que a criança possua um gene normal e o gene produtor de colágeno é anormal, a criança irá desenvolver a doença, porque a doença OI ela é considerada uma doença dominante. Existem 4 tipos da doença. O grau 1, que é considerado o grau leve, é quando existe poucas fraturas, a criança ela vai ter a sua estatura normal e poucas deformidades nos seus ossos longos e nos seus dentes. O grau 2, que é o grau grave, é quando a criança muitas das vezes morre no período perinatal. Também tem o grau 3, que é o grau considerado moderado a grave, é quando existem muitas fraturas, existem várias deformidades nos seus ossos longos e nos seus dentes e baixa estatura. Existe também o grau 4, que é o grau, ele vai ter variação na sua gravidade e ele vai ser considerado um grau heterogêneo. Nessa imagem, podemos ver alguns sinais e sintomas da doença. A sua esclera vai ser azulada, o paciente ele vai desenvolver os seus ossos em forma curvada, também o paciente pode ter inúmeras fraturas, sua dentição vai ser deformada e também podem ter complicações decorrentes da patologia, que são o paciente ele vai ter dificuldade de andar, esse paciente ele também pode ter problemas auditivos e também levando em conta as suas deformidades que ele pode apresentar na caixa torácica, ele pode desenvolver problemas cardíacos e respiratórios. Então, no diagnóstico da osteogênese imperfeita, também conhecida como ossos de cristal, eles podem ser feitos durante o período pré-natal e no pós-natal. No diagnóstico pré-natal, podem ser utilizados métodos invasivos e métodos não invasivos. Nos métodos não invasivos, são feitos exames de imagens, que é a ecografia, radiografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Já no exame invasivo, é feito um estudo genético-molecular, que é a biópsia coniônica. A ecografia vai ser um exame que vai se basear na avaliação dos parâmetros antropométricos, que é onde vai medir o comprimento do fêmur, o diâmetro biparietal, o perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, a mineralização, além de fazer todo um estudo anatômico fetal completo. Já na tomografia computadorizada, vai ser feita após a 26ª semana, que é onde vai fazer a reconstrução de todo o esqueleto fetal, com muito mais detalhe da morfologia e da coluna vertebral e ossos pélvicos do que a ecografia. No diagnóstico pós-natal, pode ser feito clinicamente com bases nas manifestações esqueléticas e extraesqueléticas. A história familiar da osteogênese imperfeita vai ser bastante útil para se chegar a um diagnóstico. É claro que o método de imagem, na maioria dos casos, vai ser indispensável. As manifestações esqueléticas na osteogênese imperfeita, elas são geralmente reconhecidas em crianças com fraturas múltiplas, inexplicáveis e repetidas, especialmente quando o trauma é mínimo ou quando nem existe.
Outras manifestações esqueléticas dependem da gravidade da doença, podendo incluir a baixa estatura, a deformidade óssea progressiva, entre outras. As manifestações extraesqueléticas, elas são inconstantes, mas o seu reconhecimento permite um diagnóstico mais rápido. E essas manifestações, elas são diversas e podem estar relacionadas à presença ubíqua do colágeno tipo 1, que pode aparecer como esclerótica azul, principalmente no tipo 1, o aspecto acinzentado e amarelado dos dentes, principalmente do tipo 3, a fragilidade da pele, a hiperlaxidão das articulações e ligamentos, a hipoacúsia precoce, as alterações cardiovasculares presentes nas doenças de válvula aórtica, particularmente do tipo 3, e também são menos frequentes alterações neurológicas relacionadas com a invaginação basilar e platibasia, principalmente do tipo 4. O prognóstico varia com o número de fraturas e a seriedade dos sintomas. Apesar da pessoa ter as fraturas, que podem ser inúmeras, a depender do estado, ela pode normalmente levar uma vida feliz e produtiva. Na forma mais grave, existe o perigo de sérias complicações cardiopulmonares devido à má formação da caixa torácica e da coluna. Isso, o diagnóstico negativo já é dado logo na infância, no início. Pacientes com quadro leve, na puberdade, existe uma estabilização nas fraturas. Isso ocorre devido aos hormônios sexuais e aí, quando chega na menopausa, eles têm novamente as inúmeras fraturas. Também com o envelhecimento, o paciente cria maturidade e previne mais queda, né? Isso que aí vai diminuir o índice de fraturas também. Um pouco sobre a incidência e a prevalência na osteogênese imperfeita. A incidência nas populações mundiais varia de 1 a 21 mil casos e varia também de 1 a 50 mil nascidos. Esses dados, porém, são contestados, pois a doença é rara, pouco conhecida e muitos casos só são completamente diagnosticados após anos que as crianças já sofrem com várias fraturas. Estão nesses dados estatísticos apenas crianças que morreram durante o parto ou até no útero da mãe e que também manifestaram a doença nos primeiros meses de vida. Essa doença não tem distinção de gênero ou etnias e, de acordo com a Associação Brasileira de Osteogênese Imperfeita, 12 mil crianças são portadores da doença no Brasil. Essa idade do que os sintomas aparecem varia muito, varia largamente, porque não tem uma idade pré-definida de quando vai acontecer os sintomas. Tem crianças que sentem muito cedo, muito novas e outras mais velhas. 0,008% da população mundial é afetada. E a prevalência é similar no mundo, exceto em 2 grupos tribais no Zimbábue. Sobre os tratamentos. Os tratamentos incluem medicamento de fortalecimento dos ossos, fisioterapia e cirurgia ortopédica. Os tratamentos, de modo geral, têm como objetivo aumentar a função, diminuir a incapacidade, prevenir fraturas, promover máxima independência nas atividades diárias, manter o conforto e ampliar a integração social. É importante que essas crianças pratiquem natação ou exercícios de baixo impacto, que assim tenha melhora na massa muscular, diminui a incidência de fraturas e os exercícios elevam o nível de endorfina. Assim, dando ao paciente uma sensação de bem-estar, de confiança em si e uma visão melhor da vida. As técnicas fisioterapêuticas, tá, da doença osteogênese imperfeita é uma doença que não tem cura, não tem um tratamento específico, tá? Porque a partir do momento que não tem cura, então não tem um tratamento, mas tem procedimentos feitos por uma equipe multidisciplinar, com várias especializações, vários profissionais, tá? Um grupo formado por vários profissionais que pode estar ajudando, tá? Esses pacientes portadores desta doença ter uma qualidade de vida melhor, tá? As técnicas fisioterapêuticas, programas de reabilitação, exercícios especializados,
de natação, que é o mais adequado, com profissionais que estejam essa habilidade de conduzir esses pacientes, tá? Então, no caso, temos também o exercício aeróbico com bicicletas, exercícios de força com cargas leves e ter o conhecimento mesmo de saber conduzir, saber onde pegar, porque como são frágeis, tem também os remédios que pode ser induzido por portadores dessa doença para inibir a dor, inibir as luxações, as fraturas, a cirurgia também, que pode ser utilizado para, no caso, uma implantação de hoste metálico para tá acompanhando o crescimento dos ossos. Então, tudo tem que ser uma especialização, por ser uma doença tão rara, uma doença tão séria, né? Atrofia muscular nos membros inferiores e prejuízo na marcha. História clínica de 9 fraturas, com quadro iniciado aos 6 meses de idade, com fratura do braço esquerdo, seguido das seguintes fraturas: 2 na perna esquerda, 2 no tornozelo direito, 2 no antebraço, fratura do fêmur esquerdo e recentemente uma fratura na perna esquerda. Apresenta detinogênese, estrutura e peso normais, porém possui uma diminuição auditiva bilateral, cabeça aumentada, face triangular, deformidade óssea com arqueamento de ossos longos, disfunção progressiva de mobilidade e comprometimento da coluna vertebral. A paciente faz uso de fármacos via oral. A paciente não apresenta antecedente cirúrgico, sendo que as fraturas anteriores foram tratadas de forma conservadora. Planeja-se um procedimento cirúrgico como forma de prevenção de novas fraturas e alinhamento das outras deformidades. Para essa paciente, a hidroterapia seria o ideal, porque além de promover o relaxamento, também iria favorecer os movimentos ativos e ajudar na sustentação do peso corporal. Os objetivos específicos da fisioterapia são aumentar a estabilidade osteoarticular, melhorar a mobilidade, prevenir contraturas e melhorar a petição aeróbica. Em Gilbert et al. Relatam que as estratégias de tratamento em OI devem focalizar primariamente a melhora das habilidades funcionais, por exemplo, o sentar, o ortotatismo e a reambulação. Além disso, o ciclo de fratura, imobilização, fratura repetida e imobilização adicional podem resultar em fraqueza muscular que podem impedir o progresso da DM. Assim, um programa para restaurar a força e a amplitude de movimento nas articulações imobilizadas são necessárias. As condutas do meu tratamento vão ser o TENS para alívio da dor do paciente. Como já foi dito pela colega, a hidroterapia é uma ótima opção. Por quê? Porque a hidroterapia, eu vou promover o relaxamento que esse paciente vai... esse paciente ele tem muita contratura devido ao período de imobilização decorrente das grandes fraturas. Então, eu vou promover um relaxamento, posso associar massagens relaxantes também. Além de que, gente, a hidroterapia, a gente sabe que a pressão e a gravidade é menor. Então, lá a gente pode trabalhar mais exercícios com o paciente e diminuir o risco de ter fraturas recorrentes. Então, eu posso utilizar exercícios isotônicos, exercícios isométricos, utilizar a bola suíça para minha realização desses exercícios, também trabalhar a deambulação desse paciente. Então, e lembrando também, gente, que esse tratamento ele deve ser muito cuidadoso, porque esse paciente ele é muito frágil. Então, até o jeito de tocar nesse paciente, ele tem que ser com mais cuidado, com mais amor. Também, não esquecendo das órteses que podem ser indicadas para o paciente, para assim aperfeiçoar esse tratamento.